1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 11 até o fim do capítulo, de 11 a 25. Hoje nós vamos retornar ao nosso estudo da carta de Pedro. Ficamos alguns domingos sem estudarmos essa carta. E já estudamos até o capítulo 2, verso 10. Agora, hoje nós vamos ler a partir do verso 11, ok? Nos diz assim a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 11 a 25. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele a que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pois bem, até esse texto, até esse verso da palavra de Deus. Nosso mundo, cada dia, cada ano, cada momento surgem teorias, teologias, doutrinas diversas. E nós temos que ficar atentos e provar pelas escrituras se aquilo que está sendo ensinado é bíblico, é correto ou não. Então, cuidado com aquilo que é ensinado, principalmente pelos meios sociais, que é o meio mais rápido de comunicação. Não é? Você acessa qualquer sermão, qualquer estudo ou frases, às vezes tirada do seu contexto, e começa a usar isso como uma regra de fé e de prática, sem ter certeza se isso é bíblico, é correto ou não. Vou dar um exemplo. Nós estávamos nessa quinta-feira no nosso estudo bíblico, e logo depois do estudo tem um bate-papo, e eu fui informado, confesso que eu estava meio desatualizado, nos últimos dias eu quase não entrei nas redes sociais, estava desatualizado, porque tem surgido, né, e fui informado disso, e depois eu dei uma pesquisada rápida, de que tem surgido de maneira muito forte uma nova doutrina, que é bem semelhante ao deísmo aberto, o qual, por conta do atributo do amor de Deus, nega os outros atributos, nega a justiça de Deus, nega a soberania de Deus, aquela ideia do deísmo aberto, de que se Deus soubesse que haveria de acontecer uma tragédia aqui em São Caetano, por exemplo, como foi recente a tragédia da enchente, então Deus impediria, então Deus não sabe de todas as coisas, Deus deixa de ser soberano porque Ele é todo amor. E isso tem feito igrejas todas se destruírem,
Porque não é assim. Nós sabemos a palavra de Deus, que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. E que Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, são atributos de Deus. E essa doutrina talvez tenha aparecido por conta dessas ideias de alguns grandes pregadores no Brasil, e que tem surgido mais no meio dos jovens. Portanto, jovens, cuidado com aquilo que vocês cantam. Porque às vezes nós cantamos coisas que não batem com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Por exemplo, essa doutrina diz assim: Deus é o centro. Só que o homem está no centro do coração de Deus. Então o homem é o ponto fraco de Deus. Esse é um terrível engano, porque Deus não tem ponto fraco algum. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é todo suficiente. Ele não fica em depressão se de repente o povo dele todo virar as costas para ele. É verdade que ele é uma pessoa que se entristece, assim como a gente também se entristece. Mas Deus não tem ponto fraco algum como nós temos. Então há vários enganos de pregadores que têm surgido e a gente tem que tomar cuidado. E eu queria então ler aquilo que está escrito numa teologia de Cornelius Van Til. Ele diz assim: as Escrituras também estão cientes de informações sobre a nossa salvação e sobre muitos outros assuntos que nos concernem, mas elas não querem dizer com isso que o homem é o centro da teologia. Tudo o que as Escrituras dizem sobre o homem, e particularmente tudo o que elas dizem sobre a salvação do homem, é afinal para a glória de Deus. A nossa teologia deveria ser teocêntrica, porque a nossa vida deveria ser teocêntrica. O homem não é o centro de todas as coisas, aquilo que o iluminismo tentou impregnar na mente das pessoas, e agora alguns crentes estão aceitando. Realmente, Deus é o centro, mas o centro do coração de Deus é o homem. Olha que estratégia satânica para tirar a glória de Deus, né, e colocar a glória sobre o homem. E o resultado disso, e aí eu vou citar um exemplo, já que eu citei músicas, né? Porque às vezes os jovens perguntam sobre algumas músicas, e tem músicas muito bonitas surgindo por aí. Mas eu vou citar a letra de uma delas, que não dá para a gente cantar, porque isso não é louvor a Deus, isso é louvor ao homem. Contém louvor a Deus, mas não é louvor a Deus de forma alguma. Eu vou ler alguns trechinhos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Logo no comecinho, um erro grave teológico. Não há registro bíblico de que Deus cante sobre nós. Ele decretou a nossa existência, Ele planejou a nossa vida, mas quem canta somos nós para Deus, não Deus cantando para a gente. É complicado essa ideia, né? E ele vai seguindo, falando do amor de Deus, somos como 99, ou aquela ovelha, né, que se desgarrou, e até interessante. E aí ele diz mais um pouquinho: tu tens sido tão bom para mim, cadê? Não, peraí, deixa eu ver. Ó que deixas 99, e só para me encontrar, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou por mim. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Isso aqui não bate com a teologia reformada, não bate com aquilo que nós cremos biblicamente falando. Porque Deus não precisa lutar por nós. A graça é irresistível. Mesmo no dia que eu não queria aceitar, mas era o plano de Deus e a graça invadiu meu coração, não pediu licença alguma. Ela transformou a minha vida. Deus não precisa lutar por ninguém. Eu não preciso fazer apelos e dizer para todo mundo: olha, abra o seu coração para Jesus, porque se o Espírito de Deus não fizer isso, não adianta eu falar. Não estou dizendo que eu sou contrário ao apelo, aliás, nós discutimos isso na quinta-feira. O apelo ele pode até ser muito bem utilizado, mas não como em muitos púlpitos por aí, onde Deus é fraco e está implorando para que as pessoas se ajoelhem e louvem o nome dele. Deus não é assim, Deus não precisa da gente, Ele apenas está aqui para receber o nosso louvor e adoração, não é? Por uma obrigação nossa, nós existimos para a glória e honra do nome de Deus. Então cuidado com as teologias que estão por aí, porque nós não somos o centro do coração de Deus. A história bíblica não é sobre nós. A história, a grande narrativa da Bíblia é sobre Deus e o Filho de Deus. Nós entramos aí
como coadjuvantes apenas. O ator principal é Cristo, toda a honra e glória é somente para Ele, e é isso que o texto vai falar para a gente. Aliás, Pedro, como para algumas religiões, para a religião romana, ele é o primeiro papa, não é isso que a teologia romana diz? Pedro não aponta para si mesmo, Pedro aponta para Cristo nesse texto. E é isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. O texto, nós já falamos sobre os primeiros capítulos. O que é interessante é que a partir do verso 11 desse texto que nós lemos, Pedro vai usar a mesma estratégia de Paulo ao escrever suas cartas. Até então ele falou sobre doutrina, sobre teologia. Agora ele vai falar sobre a teologia prática, o que fazer com aquilo que nós aprendemos. Ele falou sobre coisas muito preciosas, sobre a obra da Trindade na nossa vida, nos regenerando para uma viva esperança, lembram disso? Mesmo que a gente passe por problemas, por tribulações, por contristação, Deus tem uma herança incorruptível para todos nós. Ninguém pode tirar, ninguém pode tocar, ela nunca vai se estragar, não por nós mesmos, mas porque Ele nos deu e Ele guarda essa coroa sobre nós, esse tesouro em nós. Não é a gente, mas é Deus, tudo é obra de Deus, da Trindade agindo em nosso favor. E aí o texto vai mostrar que por conta disso a gente tem que ter uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo, diz a Bíblia, né? Pedro faz uma citação aqui das Escrituras. E aí ele vai chegando agora para o lado prático, para o lado bastante prático, depois que ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, estamos firmados na rocha, que é Cristo a pedra angular, rejeitada assim pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus, não é? A nossa vida está ancorada, firmada em Cristo. E a partir disso agora, ele vai falar, antes nós não éramos povo, somos agora povo de Deus. E por sermos povo de Deus, temos que viver como tal, e não como qualquer um. Nós somos povo de Deus. Eu não sou contra, e se você tem esse privilégio, você tem que buscar. Mas há pessoas que vivem em torno de buscar cidadanias. Não é? Nosso Brasil é misturado, uma miscigenação de raças. Eu mesmo, se for parar para pensar na minha família, eu tenho por parte de pai índio, alemão, eu tenho por parte de mãe alemão, suíço, italiano, e é uma misturança danada. E as pessoas, os brasileiros muitas vezes, ficam em busca de cidadania de outros povos. Isso não é ruim, isso é bom, isso traz benefícios. Só que eu queria que você parasse para pensar, muito mais importante do que qualquer cidadania, você foi chamado para ser um cidadão do reino dos céus. E como tal você deve viver. É o que Pedro está dizendo aqui dos versos 11 e 12. A exortação que ele faz é muito semelhante ao que Paulo faz em Romanos 12. Lembram depois daquele peso teológico, daquela questão toda de ensinamento tão precioso que nem ele mesmo sabe compreender o próprio Deus? Ele vai dizer, né, que nós não devemos nos conformar com esse século. Lá em Romanos, Paulo vai escrever. Pedro usa a mesma estratégia de Paulo. E agora no verso 11 do capítulo 2, ele diz assim: Amados, exorto-vos, rogo-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, não ande de acordo com o mundo. Não ande de acordo com as benesses e os prazeres dessa vida. Alguns podem achar que a referência de Pedro aqui tem a ver com vida sexual. Tem também, mas não é só por questões sexuais. A ideia de Pedro é mais abrangente. Tudo aquilo que agrada a nossa carne. Por quê? A nossa carne é afetada pelo pecado. Nós somos seres depravados, queremos o mal, desejamos o mal. Mas quando Cristo entra em nossa vida, a depravação não é mais total. Começa uma guerra em nós, onde nós também desejamos o bem, e começa uma luta tremenda dentro de nós. Nós muitas vezes vamos errar, vamos falhar, vamos satisfazer a nossa carne, mas a exortação da palavra e o projeto de Deus é que a gente lute contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa, ou como Paulo diz aos Gálatas, contra as concupiscências, os desejos fortíssimos da nossa carne. Nós temos que lutar contra isso, e é o que Pedro está dizendo, verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Será que a gente tem feito isso? Será que o nosso procedimento entre as pessoas que não conhecem a Deus tem sido exemplar? Vou dar alguns exemplos. Será que você conseguiria colocar no seu carro um adesivo da Igreja Presbiteriana do Brasil?
ou de São Caetano, ou um versículo bíblico, ou dizer que você é crente. Porque uma vez que você faz isso, você tem que tomar ainda mais cuidado com o trânsito, né? Não adianta você fazer isso e começar a xingar no trânsito, ficar nervoso no trânsito. E aí? Fazer coisas ilícitas no trânsito. O seu procedimento vai prejudicar a própria imagem da igreja e principalmente de Cristo. E no seu trabalho? Por exemplo, a gente está vivendo agora, né? Esse mês é o mês limite para a entrega da declaração de imposto de renda. E quando você conversa com pessoas incrédulas, boa parte deles fazem o quê? Sonegação de imposto de renda. O governo ganha muito. Vamos dar um jeitinho aqui. É isso mesmo que nós devemos fazer? Aliás, esse é o assunto para daqui a pouco, quando ele pega o verso 13 para falar das autoridades. Mas o nosso procedimento tem que ser diferenciado. Quando o jovem sai com seus amigos lá da faculdade, ele sai para fazer as mesmas coisas, para encher a cara como eles enchem, para fumar, para falar bobagem como eles falam? Ou o procedimento nosso é diferente? É o que Pedro está dizendo. Nós precisamos agir de maneira diferente entre os gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A igreja, eu não sei se os irmãos lembram, mas o momento da escrita de Pedro era perseguição terrível contra a igreja. Imperador Nero, Pedro vai ser morto por ele alguns anos antes, alguns meses antes da sua prisão e morte. Ele escreve essa carta, mas o contexto é de terrível perseguição, onde os crentes estão sendo caluniados sobre todo e qualquer tipo de mentira. E aí olha o que o texto está dizendo. A nossa procedência, o nosso jeito de agir tem que ser coerente com a verdade de Deus. Mesmo que falem mal da gente, mas que não seja por motivos justos contra nós, mas que seja injustamente, que seja para a glória de Deus, que seja sendo perseguido pelo Senhor. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Aí, os dois primeiros versos 11 e 12, então, fazem uma exortação. Nosso procedimento tem que ser diferente, totalmente diferente do que o mundo, da forma como o mundo vive. E agora, então, ele vai dar dicas bem práticas sobre como devemos agir diante das pessoas e do mundo. Dos versos 13 até o verso 18, aliás, até o verso 17, ele vai falar sobre a submissão que devemos ter à autoridade. Depois, dos versos 18 a 20, ele vai falar sobre qual o procedimento nosso no trabalho, com o nosso patrão. Naquele tempo, até como escravo, como é que o escravo deveria se comportar. E a partir do verso 21, ele vai dar o exemplo do próprio Cristo. Então vamos aqui para o verso 13, onde ele diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. As autoridades são criadas por Deus. Eu não sei em quem você votou, aliás, nem estou interessado em quem você votou, eu não sei se você concorda com esse governo ou com qualquer outro governo, mas uma coisa é certa e é bíblica: o Bolsonaro só está lá porque Deus quis que ele estivesse. Qual o propósito de Deus através do governo dele? Eu espero que seja nos abençoar. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades para que tenhamos dias melhores. Não é isso? Eu espero que seja para nos abençoar. Mas é provável, ou é possível também, que Deus levante governos, como já fez diversas vezes, e na Bíblia nós temos vários exemplos, que Deus levante autoridades para ser vara de correção. Você lembra o que aconteceu lá com Nabucodonosor? Qual a crise de Abacuque? Senhor, como é que o Senhor vai levantar uns caldeus piores do que a gente? Foram varas de correção, foram utilizados nas mãos de Deus. Então, qual é o papel do crente? Não importa quem assumiu a cadeira do poder ou do governo federal, municipal ou dos juízes. Se é uma autoridade, eles merecem respeito, honra, obediência. E quem desobedecer vai se ver com isso. Vai ter problemas, são malfeitores, e é para isso que a autoridade está lá, para punir os malfeitores.
Não somos nós que vamos fazer pela nossa própria força. Mas existe autoridade instituída por Deus para isso mesmo. Então nós temos que nos sujeitar a qualquer instituição humana, porque apesar de ser humana, ela é instituída por Deus. Mas há um porém muito importante que o texto deixa claro e que Paulo deixa ainda mais claro nos seus escritos. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa de quem? Do Senhor. Obedeça às autoridades por causa de Deus. Qual é a primeira autoridade que a gente tem que obedecer? Oi? Honra teu pai e tua mãe. Se você não aprendeu a honrar seus pais e sua mãe, você não vai aprender a honrar nenhuma autoridade, nem o professor, nem o presidente, nem o prefeito, nem o policial, e muito menos quem? Deus. Quando a gente não aprende a honrar as autoridades de casa, a gente não aprende a honrar mais ninguém. É o que eu acabei de falar. Eu sei que dá raiva, né? Dá tristeza, dá angústia quando você pensa quanto o governo tira da gente para não fazer praticamente nada. Ou melhor, para fazer para eles, para desviar e tudo mais. Mas esse não é o nosso problema. O que Jesus disse? Dai a César o que é de quem? De César. Eles vão se ver com isso. Eles vão se apresentar diante do tribunal de Deus como responsáveis, como pastores que deveriam ser de todo o Brasil e não foram. Mas esse não é o nosso problema. Esse é um problema deles com Deus e nós não podemos agir sonegando imposto ou desobedecendo às autoridades ou sendo contrário só por ser contrário. Só porque não concorda com a filosofia ou com as bobagens que um ou outro fala, como todos os dias nós vemos bobagens que eles falam. Nós temos que orar por eles, respeitá-los, obedecê-los diariamente, mas desde que seja no Senhor. Quando você está desautorizado a obedecer, ou autorizado a desobedecer às autoridades? Quando elas vão contra a palavra de Deus. Então, se o nosso governo falar que eu tenho que aceitar a homossexualidade, eu tenho que começar a fazer casamento homossexual, eu estou autorizado a desobedecer às autoridades. E vou pagar um preço por isso, mas eu tenho que pagar. É isso que nós temos que ser. Nós temos que obedecer às autoridades enquanto elas estão não se intrometendo na nossa vida. Família não é do governo. Família é projeto de Deus. Família é uma esfera que foge do governo. Então não se intrometa na educação dos meus filhos, porque eu não vou aceitar que o governo se intrometa, como ele faz muitas vezes. Ok? Então você tem que obedecer, respeitar as autoridades, desde que elas respeitem a sua religião, os seus conceitos, os seus valores. Então aí não há nenhum problema quanto a isso. Por quê? Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. De novo eu volto para a questão da perseguição. Eles eram perseguidos de todo tipo, como por exemplo, diziam que os crentes eram canibais. Por quê? Porque num dia de Santa Ceia, como hoje, né, eles acusavam os crentes de canibais. Eles estão comendo a carne do mestre e estão bebendo o sangue dele. Isso é canibalismo, isso é mentira. Era apenas para condenar os crentes, mas nós não podemos agir dessa forma. Devemos praticar o bem, verso 14. Pela prática do bem, você pode calar a boca de muitos deles. Então é isso que Calvino fez quando a igreja, lá no tempo da Reforma, começou a ser perseguida. O que ele fez? Ele escreveu o Tratado da Religião Cristã, as Institutas, e fez um prefácio. Ele dedicou a quem aquela obra? Ao rei. Mostrando para o rei, olha aqui o que nós cremos. Nós não estamos desrespeitando o rei, pelo contrário, estamos honrando, obedecendo o rei. Mas nossa religião não tem nada a ver com o poder do rei. O nosso reino é outro, é outra história, é outra questão. Nós temos que viver como forasteiros em obediência às autoridades que são concedidas por Deus. Aí o versos 18 a 20, ele fala sobre o nosso procedimento agora como trabalhadores. Servos, sede submissos com
com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha só, eu não vou fazer isso, né? Ia ser muita maldade. Ia perguntar, alguém tem um patrão muito muito mal aqui, muito maldoso, malvado? Não precisa levantar a mão, não. Mas talvez você tenha um superior, um patrão, alguma coisa assim, que seja cruel com você muitas vezes. Até a esse você deve o quê? Respeito e obediência, desde que ele não esteja pedindo algo que fira a palavra de Deus, que fira os seus valores e princípios. Obedeça, porque você está fazendo para o Senhor, como Paulo diz lá em Efésios, né, capítulo 6. Olha só, o texto diz assim, porque isto é grato, verso 19, isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, e isto é grato a Deus. Olha só, Deus se agrada quando você sofre por Ele. Então eu vou dar exemplos bem práticos. Se de repente o seu patrão chega para você e diz assim, olha, diga que eu não estou. O que você tem que fazer? Claro que você não pode obedecer. Porque o pai da mentira é o diabo. Se você contar uma mentira, você está sendo um mentiroso. E se você não é o filho do diabo, você não vai mentir. Mesmo que isso custe o seu emprego, você não vai mentir. Porque você está se vendendo se você fizer isso por um salário. E você não pode se vender por valor algum. São princípios e ele tem que saber muito bem quais são os seus princípios. E a palavra deixa muito claro, a palavra de Deus deixa muito claro que Deus honra aqueles que o honram. Então se o seu patrão falar para você ser desonesto numa transação, você não tem autorização para fazer, você não vai fazer porque isso desonra a Deus. Mas se ele, de repente, te der uma bronca, isso não tiver nada a ver com questões de enganação do cliente e tudo mais, por que não aceitar a bronca e aprender com elas? Hoje a gente vive nessa questão e hoje, eu creio que hoje é difícil ser patrão. Eu imagino que seja. Porque tudo é bullying, não é? Ou assédios, já viu isso? Hoje tudo é bullying e assédio. A criança está traumatizada porque foi bullying, né? Os meninos lá de Suzana porque é bullying. É fácil jogar a culpa em coisas que... Será que é mesmo? Pode ser que tenham algumas questões aí, mas espera aí. A nossa geração, foi tão, né? Eu tomei tantas broncas do patrão ou de patrões e eu achei tão bom. Claro, no dia eu não gostei. Lógico, a gente não gosta, a gente fica chateado. Mas a gente fica esperto, é assim que a gente faz com os nossos filhos, não é? Tem que às vezes dar uma dura neles para que eles possam reagir, para que eles possam realmente fazer aquilo que é bom para eles mesmos. Então a gente tem que tomar cuidado, mesmo que você tenha um patrão perverso, obedeça. E através disso você pode honrar a Deus e quem sabe até ser uma bênção nas mãos de Deus para impactar o coração do seu patrão. Ele está se referindo aqui em algo até pior do que patrão, tá? Ele está se referindo ao tempo de escravidão. O escravo tem que obedecer ao seu senhor, mesmo que ele seja perverso. Graças a Deus, escravidão não temos mais. Na prática não temos mais, né? Porque às vezes acontece de chamar uns bolivianos, uns venezuelanos aqui, algumas empresas, grandes lojas de roupa, usando como trabalho escravo essas pessoas. Não é? E cobrando muito caro as roupas. É lamentável que isso ainda aconteça no nosso país, no nosso mundo. Até mesmo trabalho infantil. Mas agora, para o último ponto que o texto vai falar para a gente, é o ponto principal, verso 21 em diante, Pedro vai apontar para quem? Para Cristo. Ele vai dizer assim, porquanto para isto mesmo foste chamados. Para que nós somos chamados? Pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu falei no começo sobre teologias que estão colocando o homem no centro do coração de Deus. Teologias que dizem assim, Deus ama tanto o homem que os seus problemas acabaram. Um dia que você é membro da igreja, se você dá o seu dízimo, dá a oferta, você não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Acabaram seus problemas de saúde, problemas financeiros, problemas do casamento, relacionamento com o filho, tudo virou mil maravilhas. Mentira. Quando nós levamos Deus a sério, nós somos perseguidos, nós passamos por dificuldades muito maiores do que aquele que não tem Deus.
Não é verdade. Eu também não estou dizendo que você tem que ser masoquista e de querer problemas para a sua vida. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que o texto está dizendo é que nós somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, o qual sofreu. Então a teologia da prosperidade e a saúde perfeita estão numa grande furada. Eu não fui chamado para ser filho do rei, para usufruir as benesses desse rei enquanto eu vivo aqui nesse mundo. Eu fui chamado para fazer diferença nesse mundo, para brilhar a luz de Cristo, para sofrer com Cristo ou por Cristo, se for necessário. É o que Pedro está dizendo. E olha só a ideia de Pedro. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pedro não está dizendo, olha, sigam os meus passos, como a teologia romana diz, né? Ele é o primeiro papa. Não, ele está dizendo, olha, não olha para mim não, olha para Cristo, olhem para Ele, sigam os passos dele. E é interessante ou é curioso, quando você lembra como foi o sofrimento de Cristo que Pedro viu com seus próprios olhos. Lembram disso? Quando Judas chegou com aquela comitiva para prender a Jesus, o que Pedro fez? Cortou logo a orelha do soldado malta, não é isso? E aí Jesus vai lá e cura a orelha dele. E vai dizer para Pedro, não é para fazer isso, de forma alguma. Demonstrando amor. Porque não era Cristo que estava sendo entregue à morte, mas ele estava se entregando para morrer. Cristo podia ter mandado milícias celestiais para destruir aquela comitiva e tantas outras que viessem. Mas era ele que estava se entregando por nós. E aí Pedro viu todo aquele sofrimento de Cristo. Pedro acompanhou a caminhada de Cristo de longe, até com medo de ser preso, até chegar um tempo que ele não tem coragem, ele nega a Cristo e vai chorar amargamente pelo que fez, e vai ficar dias e dias em prantos, chateado consigo mesmo, e Jesus depois vai encontrá-lo, conforme lá em João 21, para restaurar a confiança de Pedro, e para mostrar que a confiança de Pedro tinha que ser não nele próprio, mas no Senhor. E olha só, ele está dizendo, olha, olhem para Jesus, sigam o exemplo de Cristo, sigam os passos de Cristo, verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo, nem engano algum estava sobre ele ou em sua boca, pois ele, verso 23, pois ele quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando Jesus era insultado, o que ele fazia? Ele não insultava. Olha só o que Pedro está dizendo. Sigam o exemplo de Jesus. Quando Jesus era insultado, ultrajado, ofendido, ele não revidava da mesma forma. Quando maltratado, não fazia ameaças. E ele podia ameaçar, hein? Ele é o Todo-Poderoso, podia fazer qualquer tipo de ameaça, mas ele não fazia isso, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se tem alguém te perseguindo no seu trabalho, quem sabe é seu patrão até mesmo, ou um superior, ou um amigo seu tentando puxar o seu tapete, ou fazer qualquer outra coisa, entrega àquele que julga retamente. Você pode colocar isso diante de Deus e confiar que Deus está cuidando de tudo. Você não precisa temer o que pode fazer o homem, mas você tem que temer o que Deus pode fazer. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. E aí o verso 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Lembram que Paulo diz lá em Colossenses que Cristo encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós? Aquela ideia da plaquinha, não tinha do que acusar a Jesus lá na cruz, então não tinha o que colocar naquela plaquinha em cima da cabeça dele. Ali estavam os crimes que a pessoa estava morrendo na cruz porque fez tal e tal coisa. Não tinha do que ser acusado. A acusação dele qual era? Que ele era rei dos judeus. E foi colocado em 3 línguas. Mas na verdade aquela plaquinha simbolicamente estava ali o meu e o seu pecado. Cristo encravou na cruz, levou na sua carne todo o nosso pecado. E é isso que Pedro está dizendo. Ele, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, ou seja, para que nós não mais andemos no pecado, para que nós andemos em novidade de vida, conforme Paulo diz em Romanos 6, nós vivamos para a justiça. Qual justiça? A nossa, a de Cristo, aquela que ele satisfez na cruz, porque nós não conseguiríamos resolver esse problema. Deus jamais aceitaria um sacrifício de alguém tão pecador como somos. Mas aí o texto vai dizer
por suas chagas fostes sarados. E aí, de novo, a teologia da prosperidade pega o texto, que é uma citação de Isaías 53, vai falar, tá vendo? Deus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Eu não aceito a enfermidade, porque Deus levou sobre si toda a enfermidade. Só que a palavra usada por Isaías e que Pedro está citando aqui, ele está falando de uma enfermidade chamada pecado, e não enfermidade física. Aliás, a enfermidade física eu sei que é uma consequência direta ou indireta do pecado, mas o assunto não é esse. Cristo levou sobre si toda a condenação do nosso pecado. Não é porque agora ele levou, morreu na cruz, então eu não vou mais passar por nenhum problema de saúde. Ele levou sobre si toda a nossa chaga, a chaga do pecado, a força que o pecado tinha sobre nós. Verso 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então agora nós somos convertidos, Deus nos converteu, nos fez diferentes a quem? Ao pastor, ao bom pastor, ao supremo pastor e bispo da nossa alma. Eu vou só terminar falando sobre essa expressão bispo, que é também traduzida como supervisor, que é dada aos presbíteros, aos pastores, mas aqui é um título do próprio Cristo, ele é pastor e bispo. É interessante que a palavra bispo, ela vai aparecer, a raiz da palavra vai aparecer também no verso 12, glorifiquem a Deus no dia da visitação, lembram disso? Para que vocês, cuidado com o seu procedimento, que haverá o dia da visitação. A palavrinha usada aqui por visitação é a raiz da expressão de onde vem bispo, que para a nossa língua é de onde vem microscópio, telescópio, é aquele que observa, aquele que supervisiona. E de onde vem na cultura grega essa expressão bispo? Bispo era aquele general que um dia, sem avisar, ele resolvia passar no lugar onde estavam as suas tropas. E se ele encontrasse alguma coisa errada lá, despreparo por parte dos soldados, o negócio ia ferver, ia ter problemas. Então era o dia da visitação, que ele não avisava, ele chegava de repente, e aí ele ia passar, para observar o que cada soldado estava fazendo e o que tinha acontecido lá naquele local. Se o soldado tivesse de maneira correta, então ele era condecorado naquele dia da visitação do general, do bispo que ia lá para ver os seus soldados. Um dia Jesus voltará. E nós vamos ter que prestar contas de qual o nosso procedimento. Só que a gente não tem como proceder de maneira agradável a Deus, a não ser por Cristo, pelo exemplo de Cristo, pela força dele em nós, buscando a Cristo. Então que agora, quando vamos participar da ceia do Senhor, que a nossa confiança seja totalmente depositada em Cristo. É verdade que Ele nos ama, é verdade que Ele se entregou por nós, mas não pense que você pode chegar com arrogância e falar, Senhor, hoje eu sou o filho do rei, eu estou no centro do seu coração e eu sou o ponto fraco do Senhor. Faz isso não. Eu sei que Deus é Pai e nós muitas vezes agimos assim com os nossos filhos. Os nossos filhos sabem quais são os nossos pontos fracos. Mas ao mesmo tempo que Deus é Pai, Ele é o todo-suficiente, Ele é o todo-poderoso e Ele não tem ponto fraco algum. Ele vai trazer juízo a todo aquele que anda de maneira incorreta, de maneira que não agrada ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver em Cristo, andar com Cristo, viver em Cristo, na dependência total de Cristo.